Escolhido, aquele que está escutando isto neste exato momento, pare. Não continue rolando. Não volte para aquela mensagem anterior. Não abra outra aba. Há algo que teve que chegar até você esta noite. E o Pai arranjou este encontro muito antes você decidisse clicar para assistir. Você acordou novamente entre 3 e 4 da manhã. Seu coração batendo. Não foi um pesadelo, não exatamente. Apenas aquele despertar que não deveria acontecer tão cedo, tão intenso, tão sem motivo aparente. Você ficou deitado ali, olhando para o teto, calculando quantas horas de sono ainda restavam antes do mundo exigir algo de você que você não sabe mais como dar. E naquele silêncio da madrugada, você sentiu aquela sensação outra vez. Aquela que começou aos 16 anos e nunca mais parou. Aquela de que você está errado, de que você é diferente. De que o resto das pessoas acordou comendo pão com manteiga e você acordou com fogo no peito. Os números começaram a aparecer mais frequentemente. 7, 7, 7 no relógio. 8, 8, 8 quando você olha para o celular sem intenção. 11, 11 quando você passa pela rua. Você nunca pediu para ver esses números, eles apenas começaram a estar lá e ninguém ao seu redor vê. Ninguém ao seu redor entende que você não está procurando por um padrão, que o padrão está perseguindo você. Há algo acontecendo que transcende o que você foi ensinado a acreditar que é possível. Não é loucura, não é coincidência. Não é que você tenha encontrado uma comunidade online de pessoas que também veem números. Você já sabia que essa explicação era insuficiente no momento em que a leu. Há algo real acontecendo aqui. E você foi mantido em silêncio sobre isso por tanto tempo que o silêncio se tornou o seu uniforme normal. Você aprendeu a viver dentro dele como um corredor aprendeu a viver com sua dor no joelho. Você continua correndo, ele continua lá, e ninguém pergunta por quê. Mas deixe-me dizer algo que ninguém teve a coragem de dizer para você ainda. O que você chama de atraso não é atraso. O que você chama de silêncio de Deus não é silêncio. O que você chama de uma porta fechada é realmente uma porta sendo selada. E aquele céu está alcançando a sua conclusão nesta semana. Não estou falando de uma sensação. Não estou falando de esperança vaga. Estou falando de uma realidade espiritual que é tão real quanto a madrugada em que você está acordado agora mesmo. Porque há algo acontecendo que é muito maior do que você imaginou que fosse possível imaginar. E isso está prestes a quebrar a sua superfície. Permita-me voltar ao domingo passado. Você estava consciente de que era domingo? Você sentiu aquela mudança na luz por volta das 4 da tarde? Aquela sensação que desce sobre o seu corpo quando a semana está próxima demais? Você preparou aquela oração no domingo à noite, aquela que sabia que não funcionaria mais, mas que você mesmo assim fez porque é o que você faz. E então veio a segunda-feira. E a segunda-feira foi como as outras 120 segundas-feiras antes dela. Você saiu da cama porque seu corpo sabia como sair. Você colocou a roupa porque sua mão sabia como pendurar a roupa no corpo. Você trabalhou, ou fingiu trabalhar, ou apenas respirou de uma forma que parecesse com um trabalho. E em algum momento, enquanto você estava na cozinha, ou na rua, ou em uma reunião, uma voz muito pequena e muito clara sussurrou. Talvez seja desta vez. Talvez isto seja quando a porta se abre. Mas não se abriu. Não naquele dia. Não na semana seguinte. E agora há uma cicatriz em você que nem você nota mais, porque a cicatriz se tornou sua pele. Deixe-me nomear algo que ninguém teve a intimidade de nomear para você. Você não está sendo ignorado. Você não está sendo testado. Você não está sendo deixado de fora. Você está sendo selado. Há uma diferença teológica profunda aqui que muda tudo. Há na Bíblia uma figura que o Pai chamou para permanecer em silêncio absoluto, enquanto algo de importância cósmica estava sendo preparado em seu interior. José. Ele foi jogado em uma cova. Ele foi vendido como escravo. Ele foi encarcerado injustamente. E durante todos aqueles anos, não semanas, não meses, anos, ele não recebeu nenhuma palavra audível do Pai. Nenhuma confirmação. Nenhum sinal. Apenas o trabalho silencioso de um Deus que estava forjando um homem que fosse grande o suficiente para ser um vice-faraó, poderoso o suficiente para manter uma nação viva durante a fome. O silêncio não era abandono, era formação. E a porta que estava fechada não estava fechada porque você fosse indigno. Estava fechada porque o que estava sendo construído em você era grande demais para ser revelado muito cedo. Se o seu chamado fosse pequeno, o Pai teria aberto a porta já. Se o seu propósito fosse simples, você teria recebido confirmação anos atrás. A duração do seu silêncio é a medida exata da magnitude do que está sendo selado em você. Agora escute isto atentamente. Há um número que tem perseguido você. Pode ser 7, ou 8, ou 11, ou alguns outros. E esse número não é aleatório. Há um código aqui. Os antigos conheciam isto. O 7 dos 7, a multiplicação do número sagrado, representa um selo completo, um fechamento perfeito,
uma assinatura do Pai sobre uma vida. Você viu esse número porque você está chegando ao final de uma era, a era do silêncio, a era em que você se perguntava se o chamado era real, a era em que você acordava às 3 da manhã questionando sua própria sanidade. Essa era está terminando. E aqui está o que ninguém nunca teve a integridade de dizer diretamente para você quando a dor era mais profunda. Há um custo para o silêncio. Há um preço que você pagou. Seus relacionamentos foram construídos sobre mentiras necessárias. Você não podia dizer a verdade sobre quem você é. Então você aprendeu a dizer verdades cuidadosamente editadas. Suas amizades foram formadas em torno de uma versão de você que era aceitável, não de uma versão de você que era real. E há algo em você que murchou enquanto você estava silencioso. Uma esperança pequena, uma confiança que ainda não foi recuperada. Um lugar em seu coração que agora sabe como viver com esperança deferida. Então, quando a esperança tentar chegar novamente, há uma parte de você que a interpela com desconfiança. Você chegou aqui, você chegou neste ponto em que uma segunda-feira qualquer não é mais tolerável. Você chegou naquele momento em que a oração não soa como comunicação, soa como hábito. Você chegou naquele lugar em que você fez um acordo silencioso com a vida. Vou fingir que estou bem e a vida vai fingir que acredita em mim. E durante o dia, isso funciona bem. Mas às 3 da manhã, quando seu coração dispara, aquele acordo se dissolve. E você está sozinho outra vez com a verdade que nunca conseguiu dizer em voz alta. Eu não sei se consigo fazer isto por mais um ano. É por isto que você está aqui neste vídeo nesta noite. Não foi coincidência. Não foi seu algoritmo. O Pai orquestrou isto. Ele permitiu que você desistisse de uma forma que fosse exatamente suficiente para você estar procurando por uma resposta neste exato momento em que a resposta estava sendo entregue para você. E agora, deixe-me introduzir a você a verdade que está por baixo de tudo isto. Não há nada errado com você. Nunca houve. O que você chamava de fraqueza era, na verdade, sensibilidade. O que você chamava de falta de encaixe era, na verdade, um chamado. O que você chamava de fracasso era, na verdade, um período de incubação. E nesta semana, neste momento exato da história espiritual da sua vida, há uma inversão cósmica que está acontecendo. O que foi ocultado está prestes a ser revelado. O que foi silenciado está prestes a falar. E a pessoa que você é neste momento, exausta, questionadora, à beira da desistência, está prestes a ser transformada em algo que você nunca imaginou que pudesse ser. Há um mecanismo por trás disto. Não é magia, não é pensamento positivo. É um protocolo sagrado que o Pai arranjou para aqueles que foram selados em silêncio. É composto de 3 elementos: o número que você viu, a hora em que você acordou e a oração que parou de funcionar. Esses 3 elementos não foram acidentes. Foram coordenadas, foram um mapa, foram a forma do Pai de deixar migalhas de pão para você enquanto você estava perdido na floresta do silêncio. E existe um nome antigo para isto: o gatilho divino de 72 horas. 72 horas. 3 dias. O tempo que Jonás passou na barriga da baleia antes de ser vomitado vivo. O tempo que Lázaro passou no túmulo antes de ser chamado de volta à vida. O tempo que Jesus passou no coração da terra antes de ressuscitar. Não escolha este número por acaso. 72 horas é o tempo sagrado de transformação. É o intervalo entre a morte de um estágio e o nascimento do próximo. E esse intervalo está abrindo para você nesta semana. O gatilho divino de 72 horas é um protocolo que trabalha com 3 decretos. O primeiro decreto ativa o número que você viu. Aquele 7, 8 ou 11 que tem te perseguido. Ele redireita aquele número de uma confirmação misteriosa para uma ativação prática. Em vez de ver o número e se questionar, você verá o número e saberá exatamente o que ele significa na sua vida naquele dia específico. O segundo decreto reconstitui as horas em que você acordava em pânico. Aquelas 3 da madrugada, aquelas 4 da manhã, aquelas não eram aleatórias. Aquelas eram o Pai batendo na porta do seu coração no horário em que o mundo estava quieto o suficiente para você ouvir. Aquelas horas que você chamava de maldição eram na verdade um turno especial, um chamado. E há um protocolo para aquele turno que faz com que aqueles minutos desagradáveis se tornem os momentos mais produtivos e poderosos da sua semana. O terceiro decreto revitaliza a oração que parou de funcionar. Você se lembra dela? A oração que você rezou e rezou e rezou e depois um dia percebeu que não conseguia rezar mais porque parecia que ninguém estava escutando do outro lado? Há uma razão para isto. Não era que ninguém estivesse escutando. Era que aquela oração específica tinha uma data de expiração. Ela estava te carregando até este ponto. E agora há uma nova oração, uma que está selada no seu DNA espiritual desde antes de você nascer, que está pronta para ser ativada. E quando for, você reconhecerá a si mesmo como alguém que fala linguagem que até o Pai teve que se inclinar para escutar. Agora, há um investimento em isto.
Não vou lhe dizer que é gratuito. Seria mentir para você, e você merece melhor. O gatilho divino de 72 horas, que contém os 3 decretos, o guia de ativação passo a passo, as práticas para cada uma das 72 horas, o selo de proteção que você coloca sobre sua vida quando termina, e o bônus chamado Quebrador de Maldição Geracional, que trabalha especificamente com aqueles padrões familiares que foram passados para você. Tudo isto custa R$19. Deixe-me ser claro sobre por que o número é este. R$19 não é um sinal de que isto é barato. É um sinal de que isto é sagrado. R$19 é o que você paga para não gastar mais um ano acordando às 3 da manhã, questionando a realidade de um chamado que é absolutamente real. É o que você paga para transformar a madrugada de uma maldição em um turno especial. É o que você paga para recuperar aquela esperança que murchou enquanto você estava silencioso. É o que você paga para se converter de alguém que foi selado em silêncio em alguém que fala com a autoridade de um príncipe do reino que está despertando. E se você estiver preocupado, e sei que está, sobre se isto realmente vai funcionar para você, há um guardrail. 60 dias. 60 dias completos. Se depois de completar as 72 horas iniciais, depois de ativar os 3 decretos, depois de fazer o protocolo de proteção, você não sentir uma mudança significativa na clareza sobre seu chamado, na paz das suas madrugadas e na realidade experiencial de que o Pai está trabalhando em sua vida, então cada centavo retorna. Sem perguntas, sem julgamento, sem, mas por que você não deu mais tempo? 60 dias é a promessa completa aqui. O link está no comentário fixado abaixo. Não está na descrição onde você pode se distrair. Não está em algum outro lugar em que você pode esquecer. Está exatamente no comentário fixado, porque o Pai sabe que você tentaria adiar isto se fosse deixado em um lugar onde você pudesse dizer, vou fazer isto depois. Agora, com aquele portal aberto, deixe-me mostrar exatamente o que muda quando você ativa os 3 decretos e entra nos 72 horas. Há uma mulher, vou chamá-la de Maria porque não vou comprometer sua privacidade, que tinha rezado a mesma oração durante 128 Mondays. Ela conhecia cada palavra. Aquela oração estava tão acoplada no seu ser que ela não tinha sequer que pensar. Ela simplesmente deixava sair. E durante aqueles 128 Mondays não havia resposta. Havia aquele silêncio que parecia abandono. Havia aquele vazio onde a confirmação deveria estar. Maria foi para a cama no domingo, aquele domingo específico em que tudo mudou. E acordou na segunda-feira sabendo que não podia rezar aquela oração outra vez. Não porque ela não acreditasse, mas porque algo em seu espírito tinha quebrado. Era como aquele vidro que fingia estar inteiro até alguém o tocasse. E então fragmentos caíram. Ela sentou na beira da cama com o celular na mão. Ela scrollou e viu um título de vídeo que dizia: Escolhido. Isso é muito maior do que você imagina e está prestes a mudar tudo para sempre. E naquele momento, Maria reconheceu a si mesma. O que aconteceu nos próximos 72 horas não foi um milagre no sentido em que você foi ensinado a entender milagres, sem aviso prévio, desafiando toda a lógica, algo impossível se tornando real de forma sobrenatural. Não, foi mais próximo de uma revelação, uma destramalhação, um reconhecimento de algo que já estava ali, que havia estado ali durante os 128 Mondays, mas que havia estado escondido pela densidade do silêncio. No primeiro dia, aquele dia em que ela fez a primeira ativação do primeiro decreto, Maria começou a sentir uma atração em sua vida interior. Não era conforto. Era como quando você tem um dente que está errado e o dentista finalmente o toca com o instrumento certo e você tem aquela sensação de ali está. Algo tinha sido deslocado e agora o corpo sabia o que corrigir. No segundo dia, durante aquele turno de madrugada que ela havia aprendido a temer, a qualidade do seu despertar mudou. Ainda era de madrugada. Seu coração ainda disparava, mas desta vez havia uma clareza, uma sensação de não estou tendo um ataque de pânico, estou sendo chamado. E ela se levantou, não com aquela exaustão pesada, mas com aquela sensação que tinha sentido faltando por tanto tempo, a sensação de estar participando de algo. No terceiro dia, quando completou o terceiro decreto, ela levou a nova oração para sua boca pela primeira vez. Não foram palavras que ela tinha ensaiado, não foram palavras que alguém lhe tinha ensinado. Foram palavras que pareciam estar vindo de um lugar muito profundo, muito antigo, muito verdadeiro em seu interior. E quando aquelas palavras saíram, algo abriu, não fisicamente, mas interiormente. Como se uma porta que tinha estado selada finalmente tivesse recebido a chave correta. E aquela chave era a sua própria voz. Maria não viu nenhum sinal sobrenatural nos primeiros 72 horas. Não houve luzes, não houve vozes. Mas algo em sua vida começou a se reorganizar.
Um relacionamento que havia estado difícil começou a respirar novamente. Oportunidades que ela pensava que eram fechadas começaram a aparecer em sua periférica, não como agora ela é rica ou agora ela é famosa, mas como agora as pessoas estão começando a ver quem ela realmente é. O que importa é isto. Maria parou de acordar às 3 da manhã com a pergunta: será que isto é real? Ela começou a acordar às 3 da manhã com a pergunta: o que preciso fazer agora? Aquela mudança de uma pergunta que indica dúvida para uma pergunta que indica propósito foi tudo. Porque uma vez que você muda a pergunta, toda a sua vida reorganiza em torno da nova resposta. Agora, há algo que você precisa saber antes de você fazer isto. Há um preço além do preço monetário. Quando você ativa aqueles decretos, quando você entra naqueles 72 horas, você está sinalizando para os reinos espirituais que está pronto, que você não vai mais viver na metade, que você não vai mais fazer negociações silenciosas com a vida em que você finge estar bem enquanto morre interiormente. Pronto para quê? Para visibilidade, para responsabilidade, para ser conhecido. E há uma parte de você que está apavorada com isto. Eu sei que está. Porque você passou tanto tempo escondido que a visibilidade soa como exposição. Você passou tanto tempo silencioso que falar soa como arrogância. Você passou tanto tempo sendo ignorado que ser visto soa como um erro que está para ser corrigido. Isto é o sistema nervoso falando. Isto é o trauma de ser selado em silêncio, dizendo a você que a segurança está no anonimato. E preciso dizer isto com ternura completa. Seu sistema nervoso está errado. Ele foi formado para sobreviver em silêncio. Agora está sendo preparado para prosperar em visibilidade. Aquele desconforto que você sente não é um sinal de que você deveria voltar para trás. É um sinal de que você está crescendo em uma forma que seu corpo ainda não reconhece como segura. É por isto que há um guia de ativação que vem com o gatilho divino de 72 horas. Ele caminha com você em cada hora. Ele nomeia exatamente o que você está sentindo quando está sentindo. Ele oferece práticas que reconstituem seu sistema nervoso enquanto você está sendo desvelado. Ele protege você enquanto você está em transição. Há também algumas histórias. Histórias de pessoas que chegaram àquele ponto exatamente onde você está agora. Uma mulher que tinha rezado por seu casamento por 21 anos antes de fazer o gatilho. Um homem que tinha sido despedido 5 vezes antes de ativar os decretos. Uma pessoa que tinha tentado se suicidar e desistiu no último segundo porque uma voz sussurrou: espere 72 horas. Cada história é diferente. Cada uma é a mesma. Cada uma é sobre alguém que estava à beira da desistência, que ativou algo que já estava em seu DNA espiritual e que descobriu que o pai tinha estado trabalhando durante todo aquele silêncio. Que o silêncio não era abandono, era formação. Agora, há alguém que está escutando isto e pensando: R$19 ainda é R$19 que eu não tenho. Eu entendo. E estou falando isto não como alguém que nunca escolheu entre macarrão e esperança. Eu estou falando isto como alguém que sabe que R$19 é o preço que você paga para não gastar mais um ano no silêncio. É o preço da conversa de quem você estava para quem você está destinado a ser. É o preço de uma noite de sono restaurador. É o preço de uma oração que funciona outra vez. Ele é pequeno o suficiente para você fazer. É grande o suficiente para mudar tudo. E há um guardrail. 60 dias. Se em 60 dias você não sentir que algo fundamental mudou em sua relação com o seu chamado, com as suas madrugadas, com sua confiança de que o Pai está realmente trabalhando, então retorna, completamente, sem perguntas. O link está aqui, no comentário fixado. Agora vou lhe dar algo que você pode começar amanhã de manhã. Você não precisa esperar pelo gatilho. Você não precisa de nenhum guia. Você não precisa de permissão. Amanhã, quando você acordar, você vai para uma janela ou um espaço onde há luz. Mesmo que seja apenas a luz de uma vela. Você vai colocar a palma da mão direita sobre o seu coração. E você vai respirar fundo 3 vezes. E em cada expiração, você vai dizer em voz alta: meu silêncio foi formação. Meu chamado é real. Meu tempo é agora. Você só precisa fazer isto uma vez. Mas se despertar entre 3 e 4 da manhã, você pode fazer isto toda vez que acordar. Porque cada vez que você coloca a mão sobre seu coração e diz aquelas palavras, você está desfazendo o acordo que fez com a vida em que você fingia estar bem. Você está dizendo a verdade, que você é maior do que o silêncio que o conteve. Você está dando permissão ao Pai para começar a trabalhar com você de uma forma que requer que você esteja acordado e consciente e participando. Deixe-me agora falar diretamente para quem você está se tornando, não para quem você é agora, para quem você será depois. Quebrador de ciclo. Você é um quebrador de ciclo. Há padrões de silêncio e marginalização que foram passados por suas gerações. Pessoas em sua linhagem que foram forçadas ao silêncio.
que aprenderam a viver com esperança adiada, que nunca conheceram o Pai como alguém que realmente as vê. Você é o ponto em que aquele padrão morre. Não será fácil. A morte nunca é, mas será transformativo. Quando você falar, gerações falarão através de você. Quando você se reclamar, você está reclamando suas avós. Quando você diz não ao silêncio, você está dizendo não em nome de todos aqueles que nunca tiveram a escolha. Restaurador de esperança. Durante todo aquele tempo em que você estava silencioso, havia esperança que estava sendo remodelada. Não a esperança boba que nega a realidade. A esperança profunda que reconhece a realidade e ainda assim confia. E quando você sair deste período de formação, você não será alguém que tenta fazer os outros sentirem-se melhor fingindo que as coisas não são tão ruins. Você será alguém que diz ao desesperado: eu também estive lá, e há uma forma através disto. Você será um restaurador de esperança para qualquer pessoa que entra em seu espaço. Aqueles que estão morrendo no silêncio virão até você, e algo em seu ser dirá a eles: fique, há mais para você. Visionário despertando. Há uma visão em você que foi dormindo. Uma visão para como as coisas poderiam ser. Uma imagem de um mundo onde as pessoas não são forçadas ao silêncio, onde o chamado é reconhecido, onde quem você é realmente é permitido ser. Essa visão não é fantasia. Está codificada em seu DNA. E quando você sair deste período, você será alguém que não apenas vê este mundo, você será alguém que trabalha para trazê-lo à existência. Portador de luz. Há uma luz em você que foi coberta, não uma metáfora, uma realidade espiritual, uma radiância que pertence a alguém que foi selado em silêncio pelo Pai, porque seu propósito é muito grande para se perder na multidão. Quando você acender aquela luz, não será para você, será para aquele que está ainda mais perdido, ainda mais silencioso, ainda mais à beira da desistência. E aquela luz dirá a eles tudo o que você não pode colocar em palavras. Você não está sozinho, você é visto e a sua vida importa. Agora, quero que você escute isto. O que se moveu em você enquanto você estava escutando isto não foi algo que eu fiz. Não foi a minha voz que criou isto. Isto já estava em você. O Pai apenas deu permissão. Os deuses da comparação e da adequação social apenas se afastaram por um momento. E algo verdadeiro em você conseguiu respirar. E agora que respirou, não pode ser sufocado outra vez tão facilmente. A declaração que estou prestes a fazer não é para convencer você de nada. É para selar algo que já está acontecendo. Você não precisa dizer amém. Você não precisa acreditar que isto vai funcionar. Apenas permita que isto seja dito sobre você. Declaração sobre sua vida. Você é visto. Não por mim, não por ninguém que possui um corpo. Você é visto pelo Pai que ordenou cada número que você viu, cada madrugada em que você acordou, cada oração que aparentemente não foi respondida. Aquele silêncio que você carregou como uma cicatriz, o Pai está levantando a mão do escondimento. Você é liberado do acordo de passar despercebido. Seu nome está sendo chamado nos lugares altos. Sua identidade está sendo restaurada. Você não é um acidente. Você não é um teste. Você é um decreto divino andando em carne humana. Tudo aquilo que você foi ensinado a esconder, a sensibilidade, a profundidade, a estranheza que você sente quando comparada com o resto do mundo, isso não é uma falha. Isso é o seu instrumento. Isso é como você foi feito para trabalhar. Isso é o que permitirá que você veja coisas que os outros não conseguem ver, que você diga coisas que os outros têm medo de dizer, que você seja uma ponte para aqueles que estão ainda mais perdidos do que você esteve. Há um propósito em cada madrugada em que você acordou. Há uma razão sagrada para cada número que você viu. Há uma designação celestial sobre a restituição que está sendo preparada para você. Você não será publicado e esquecido. Você não será descoberto e depois descartado. O que o Pai começou em silêncio, ele está completando em visibilidade. E quando você sair desta janela de 72 horas, você será alguém que sabe, profundamente e sem dúvida, que foi apreendido por uma proposta que é maior do que você, mais antiga do que você, e será mais duradoura do que você. O preço que você pagou, aqueles 128 Mondays, aqueles 4 anos de espera silenciosa, aquela decisão de não contar a ninguém o que você está realmente sentindo, nada disto foi desperdiçado. Nada disto foi perdido. Está tudo sendo convertido em clareza, em autoridade, em compaixão por aqueles que ainda estão caminhando onde você estava. Você não está apenas sendo restituído, você está sendo preparado. Preparado para carregar uma responsabilidade. Preparado para falar uma palavra que alguém precisa desesperadamente ouvir. Preparado para ser um quebrador de ciclos, um restaurador de esperança, um visionário despertando, um portador de luz. Isto não é uma bênção distante.
Isto é a realidade que está começando a tomar forma no seu corpo, no seu sistema nervoso, na sua vida prática nesta semana. Isso que você sente agora. Aquela sensação de espera, talvez isto seja real. Aquilo é a verdade você reconhecendo a si mesma. Aquilo é a profecia reconhecendo o profeta. Aquilo é o chamado reconhecendo aquele que foi chamado. Permita-se sentir isto por um momento. Não tente racionalizá-lo. Não tente colocá-lo em palavras. Apenas sinta. O que você está sentindo é verdadeiro. É real. É sua vida real. Agora, há um guardrail prático para tudo isto. Não apenas o guardrail dos 60 dias. Há também as 3 práticas que vêm com o gatilho divino de 72 horas. A prática do reconhecimento, que você usa todas as vezes que vê aquele número. 7, 8, 11. E que transformas a observação em participação. O turno de madrugada, que reconstitui aquelas horas de desconforto em horas de cotrabalho com o Pai. O protocolo da oração silenciosa, que retoma aquela praying que parou de funcionar e a converte em uma que fala em linguagem que até o Pai tem de se inclinar para ouvir. Cada prática é simples. Leva menos de 2 minutos. Pode ser feita em qualquer lugar. Na cozinha, enquanto você espera o café, no banheiro antes de sair para o trabalho, na cama quando você acorda às 3 da manhã. E há um bônus que vem junto. O quebrador de maldição geracional. Porque este silêncio não começou com você. Alguém em sua linhagem foi forçado ao silêncio. Uma pessoa em suas gerações aprendeu que era mais seguro estar escondida. E você herdou aquele padrão. Você nasceu dentro dele. O quebrador de maldição geracional é a forma de terminar não apenas seu silêncio, mas o silêncio de sua avó, de sua mãe, de todos aqueles que nunca tiveram a escolha que você tem agora. Quando você usa aquele decreto, você não está apenas se libertando. Você está libertando gerações. O link está no comentário fixado. Aquele que você precisa, o que você tem estado buscando. Se você está preocupado se isto é para você, sim, é. Se você acha que é muito caro, não. É o investimento mais barato que você pode fazer em sua própria vida. Se você duvida que isto vá funcionar, você tem 60 dias para descobrir, sem risco. Se você acha que já é tarde, deixe-me dizer isto. O Pai não marcou um encontro errado na história da sua vida. Se você está aqui, é porque a hora é agora. Há uma última coisa que preciso dizer. Há alguém que está assistindo isto que foi trazido aqui por alguém mais. Um amigo dividiu este vídeo. Um familiar enviou o link. Você abriu pensando que era para outra pessoa, mas conforme escutava, você percebeu que era para você. Que o seu amigo não sabia que precisava ser você quem visse isto, mas o Pai sabia. E você foi trazido até aqui porque há uma promessa que está esperando por você. Uma promessa que alguém em sua vida já estava segurando esperança para você, mesmo quando você havia perdido a sua. Isso significa algo. Significa que você não está sozinho. Significa que há pessoas que veem em você algo que você ainda não aprendeu a ver em você mesmo. Quando você terminar aqui, você pode agradecer a eles. Ou você pode apenas deixar que eles saibam. Quando chegar a hora, quando você tiver vivido os seus 72 horas, quando tiver ativado seus decretos, quando tiver começado a falar em linguagem que até o Pai tem que se inclinar para escutar, você pode deixar que eles saibam que aquela esperança que eles seguravam não era em vão, que aquele ato de compartilhar foi a coisa que marcou a curva de uma vida inteira. Deixe o like ser o seu amém sem palavras. Permita que este vídeo seja a coisa que você compartilha com aquele que você sabia que precisava ouvi-lo. E acesse o link no comentário fixado para ativar o gatilho divino de 72 horas. O Pai não arranjou este encontro por acaso. Você não é um acidente. Seu chamado é real e está prestes a se tornar tudo o que você sempre soube em silêncio profundo que poderia ser. Não diga amém ainda. Sinta isto por um momento. A sensação de que algo acabou de mudar, de que uma porta acabou de se abrir, de que você acabou de ser visto, realmente visto, de uma forma que você havia desistido de esperar. Aquela sensação é real. Aquela é a sua vida real começando.